Despertar da Noiva, parte 7, na trilha do número 7 da Semana da Criação, a Tribulação. Meu nome é Hildegard Schneider, tenho 5 filhos, sou fundadora de World Wide Wings, editora e autora de 7 livros. E aí vem o 7º episódio da minha série Despertar da Noiva. Algo que eu não planejei e estou muito surpresa é que é no 7º episódio que tratarei da sequência divina dos números, em específico o número 7. Porém, antes de começar, gostaria de contar como surgiu a série do YouTube O Despertar da Noiva. Era por volta de meio-dia, quando eu estava cozinhando na cozinha, quando de repente uma unção caiu sobre mim tão do nada que eu desliguei o fogão, sentei na sala e gravei o primeiro episódio, Um Parto Difícil, sem algum conceito. Simplesmente saiu de mim. Eu mesma fiquei impressionada. Apenas um tempo depois, após a primeira gravação, que eu tive a ideia de fazer mais mensagens de voz. A segunda gravação foi sobre o meu relacionamento pessoal com o meu noivo Yeshua. Mais tarde, quando perguntei a Yeshua por que ele pela primeira vez me interrompeu enquanto cozinhava, ele me disse: "O homem não vive sozinho de pão." Eu fiquei sem palavras. Sim, é claro que as pessoas não vivem apenas de pão e temos que comer a palavra de Yahvé e transmitir esse alimento. Então, ele me mostrou que a sequência da primeira gravação, Um Parto Difícil, e a segunda, Águas Amargas que se tornam doces, tem o seguinte significado. Eu estava passando por uma tribulação pessoal pelo choque do diagnóstico de que meu 5º filho seria deficiente. Com isso, conheci muitos lados de Yeshua, até eu encontrá-lo como noiva e conhecê-lo pessoalmente como noivo. E essa é uma mensagem profunda para todos. Ainda há tempo, e talvez exatamente por causa da primeira contração global que estamos experimentando, para alcançar cada vez mais conhecer e experimentar Yeshua em sua diversidade, até a revelação pessoal de que ele é o noivo. Se algo que eu mostro nos episódios é novo para você, ouça as gravações com frequência, pegue sua Bíblia e estude para entender as conexões, principalmente porque Yeshua é a Torá viva com quem devemos e podemos andar. As 5 virgens sábias levaram óleo de seus vasos, incluindo suas lâmpadas, como lemos em Mateus 25:4. Ainda há tempo, mas não temos mais muito tempo. Yahvé e Yeshua vivem fora do tempo, mas nos cronometraram para as nossas vidas aqui na Terra. A sequência numérica divina da divisão do tempo é 6 mais 1, e o número desse resultado é 7. Isso percorre todo o script, desde a história da criação, incluindo a tribulação, até o estabelecimento do seu império do milênio. Em Isaías 46:10, Yahvé diz: "No princípio, anuncio o fim, proclamo de antemão coisas que ainda não se realizaram." E assim podemos entender os processos futuros desde o início. Como falei, a base para as sequências cronológicas é a sequência numérica 6 mais 1, dada por Yahvé. Se uma criança aprender a contar, a sequência numérica aprendida de 1 a 10 poderá projetar todas as demais sequências numéricas, de 20 a 30 e etc. A numeração dos números mais altos sempre seguem a sequência numérica 1 a 10, com a alteração na próxima sequência numérica mais alta. Na história da criação, aprendemos que Elohim trabalhou 6 dias e terminou a criação descansando, santificando e abençoando este dia. O 7º dia é o único dia que Yahvé dá um nome, que significa parar. Todos os outros dias são simplesmente contados, como primeiro dia, segundo dia e etc. O ciclo semanal, com o 7º dia como dia de descanso, é um modelo, um padrão para ciclos adicionais de 7 até a hora da tribulação, que também inclui um ciclo de 7 anos. Em suas declarações, a Semana da Criação é altamente profética. Na semana de 7 dias, Yahvé inseriu um código que fornece informações sobre o futuro. Há um período milenar da história bíblica para cada dia da criação. Pedro se refere a isso no capítulo 3, versículo 8. Além disso, queridos amigos, não se esqueçam disso. Com Yahvé, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. No primeiro dia, Elohim criou luz e separou a escuridão e a luz uma da outra. Adão e Eva viveram na presença de Yahvé, na luz, e depois pecaram, trevas.
Gênesis 5:5 diz: E Adão viveu 930 anos. Adão morreu neste primeiro dia, o que corresponde aos primeiros 1000 anos. No segundo dia, em Gênesis 1:6, Elohim criou a água e um limite entre as águas para separá-las em duas partes. De 1000 a 2000, lemos sobre Noé e o grande dilúvio. As águas no céu e das fontes da terra se tornaram o grande dilúvio. No terceiro dia, em Gênesis 1:11, Elohim criou as plantas e as sementes. De 2000 a 3000, trata-se de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão era como uma plantação. Todas as famílias da terra serão abençoadas em sua semente. No quarto dia, Elohim criou as luzes do céu como o sol, a lua e as estrelas como sinais e tempos. E no quarto dia nasceu a luz do mundo e a estrela de Davi se levantou, como vemos em Números 24:17, uma estrela de Jacó se levantará. No quinto dia, Elohim criou todos os seres vivos que povoam as águas e grandes animais aquáticos. E nesse período de 4000 a 5000, de 1 a 1000 depois de Yeshua, fomos transformados em uma nova criatura pelo trabalho de redenção do Messias. No sexto dia, Elohim criou animais terrestres e humanos. De 5000 a 6000 depois de Yeshua, a humanidade encheu a Terra com uma população mundial de 7 bilhões de pessoas. No sétimo dia, Elohim terminou a criação descansando, santificando e abençoando aquele dia. O ano 6000 chegará ao fim e Yeshua voltará a governar a Terra por 1000 anos. A história humana ocorre dentro deste ciclo nos anos 1000, pelo qual o sétimo milênio será um milênio de Shabat. Toda a criação respira um suspiro de alívio e descansa. Além deste grande ciclo da história da humanidade, existem outros 7 ciclos. Se você está em ciclos na sua vida onde o número 7 aparece repetidamente, então você está realmente no caminho, nos ciclos que ostentam a letra de Yahvé. Caso contrário, eu gostaria de convidá-lo, em nome de Yahvé, para entrar em seus ciclos. Imagine que você quer ir para uma cidade muito distante e sempre há sinais com o nome da cidade ao longo do caminho. Então você sabe que não se perdeu. No entanto, não estamos em um caminho em linha reta, mas Yahvé vai conosco em seus ciclos. No Salmo 23:3 diz: Ele me guia em seus ciclos da justiça. Assim diz em hebraico, não há menção dos caminhos da justiça, mas sim ciclos da justiça. O circuito. Ciclo semanal, vamos do Shabat ao Shabat. Ciclo mensal, da lua nova à lua nova. Em Isaías 66:23 diz: A cada mês, em Rosh Hodesh, lua nova, e toda semana, no Shabat, todos os seres vivos virão adorar diante de mim, diz Adonai. Ciclo das festas. Celebramos 7 festas: Pêssar, Páscoa, Festa dos Pães Asmos, Festa das Primícias, Shavuot, Yom Teruah, Festa da Trombeta, Yom Kippur, Dia da Expiação, e Sukkot, Festa dos Tabernáculos. Algumas festas contemplam o 7º elemento. A Festa dos Pães Asmos dura 7 dias. Contamos 7 vezes 7 semanas. Na verdade, 7 vezes 7 Shabbats para Shavuot. Sukkot também é comemorado por 7 dias. Anos do sábado. Todo 7º ano é um ano de sábado. 7 vezes 7 anos levam a um 50º ano, o ano jubilar. Todo 50º ano é um ano do perdão das dívidas. E se você tem 120 anos de remissão, 120 vezes 50, chegamos a 6.000 anos de história humana. E Yahvé trabalha em ciclos de restauração. O ano de jubileu, 120 vezes 50, com 6.000 anos da história da humanidade, trará restauração no início do 7º milênio. Mas as bênçãos da restauração virão primeiro após o período da grande tribulação. As bênçãos do milênio começaram com Israel e o governo de Yeshua. Yahvé nos fornece informações sobre o tempo da tribulação no livro de Apocalipse. A ocorrência frequente do número 7, cerca de 55 vezes,
nos mostra repetidas vezes os objetivos parciais divinos no caminho para a conclusão. Características da revelação, que lida principalmente com os eventos da última semana do ano, ou seja, um período de 7 anos, eles frequentam grupos de 7 congregações, 7 espíritos, 7 castiçais de ouro, 7 estrelas, 7 anjos das congregações, 7 tochas de fogo, 7 chifres, 7 trombetas, 7 trovões, 7 coroas, 7 anjos com as taças da ira, 7 últimas pragas, 7 taças da ira, 7 montanhas e etc. Esse livro tem muito a nos dizer sobre o tempo da tribulação. Os sinais com 7 estão amontoados, mas não seremos arrebatados bem antes? Se realmente fosse assim, por que Yahvé se daria ao trabalho de colocar tantos sinais para nós? Como esse assunto é muito discutido e controverso para muitos, vou falar no próximo episódio sobre o chamado ensino do arrebatamento.